Olá, meus queridos alunos! Questão de número 83. Questão sobre o pronome e advérbio, mas de uma forma bem diferente, bem ao estilo da CESP. Essa questão, ela está aqui embaixo, né? Na descrição, é só clicar no link, vocês podem ir lá resolver, se não estiver enxergando aqui. Aqui eu deixei para quem não consegue ir lá no link, né? Se bem que eu acho que todo mundo consegue. Eu sei que está pequeno, mas é uma questão grande, questão que tem texto, né? A maneira que eu achei de resolver esse problema para dar a questão com texto é colocando o link na descrição. É só clicar ali, vocês podem responder e voltar aqui. Eu vou contar até 5 para dar esse tempo para vocês. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5. Pois bem, pessoal, já falei, né, que esse estilo aqui de certo ou errado, né, julgue, como se pede em relação ao texto acima, julgue o item a seguir. Daí ele pergunta certo ou errado. É bem ao estilo da CESP. E não é difícil, é fácil na verdade, tá, pessoal? Claro que demanda estudo, muito estudo da parte de vocês. Eu tenho, né, essas 3 aulas aqui em forma de dica e eu vou deixar aqui nos cards para vocês, tá? Por quê? Porque a questão trabalhava com o uso do este, do esse e do aquele. E eu falo até nessas dicas, nessas aulas que eu dei já a respeito, é a dica 21, 22 e 23, se eu não me engano, né? Que estes pronomes aqui, ó, o este, o esse e o aquele, eles são utilizados, eles têm o seu uso aí no espaço, no tempo e no texto. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque muitos alunos me perguntam, professor, eu dou a questão, né? E aí o aluno, mas eu aprendi diferente. O outro, mas eu aprendi diferente. Sabe por quê? Porque um aprendeu no espaço, outro aprendeu só no tempo e outro aprendeu só no texto. Aí ele acha que é a mesma coisa, mas não. Você tem que aprender o uso destes pronomes, do este, do esse e do aquele, né? E suas contrações com as preposições, neste, deste, né? Tem que aprender o uso no espaço, no tempo e no texto. Esta questão, em particular, ela falava do seu uso no tempo. E tempo quer dizer passado, presente e futuro. Significa que se estiver no passado eu vou usar um, se estiver no presente eu vou usar outro, se estiver no futuro eu vou usar outro. A gente não vai falar de futuro aqui porque a questão não exige futuro, tá? Mas vocês podem ver as aulas aqui nos cards. Aconselho que vejam porque é muito importante. Pois bem, pessoal, a questão estava perguntando, né? Se eu trocar a época por nessa época ou naquela época, né, mantém, né, preserva aí a coesão do texto, a correção gramatical ou não? E aí, claro, vocês tinham que ler o texto e entender que a época, que é uma locução adverbial, por isso que está advérbio lá também, tinha que entender. A época não é a mesma coisa do que a época sem crase. A época com crase é locução adverbial de tempo e me remete para 1500 no texto. Interpretação de textos. A época sem crase é artigo mais substantivo época, tá? Isso era importante de você saber também. Mas o que vocês acham, pessoal, diante do que vocês estudaram e entendem aí, né, como pronome demonstrativo com o seu uso no tempo, né? Uma coisa é fato. Eu tenho que me remeter a 1500. 1500 é passado. Ou seja, não pode ser presente, de jeito nenhum. Então eu não posso colocar nesta época aqui, de jeito nenhum. Agora ela pergunta, pode colocar nesta época e naquela época? A questão está perguntando isso. O nessa eu uso para um passado próximo. O naquela eu uso para um passado distante. E aí é que tá, muitos alunos podem ficar, será que dá? Não é futuro, né? Eu tenho certeza que eu não posso usar o nesta. Mas a questão pergunta, pessoal, e é simples, ó. Preserva a coesão textual. Coesão são os elementos de ligação no texto, né? Coerência tem a ver com sentido. Claro que a coesão vai dar sentido. Os elementos, se eles estiverem bem articulados, dá sentido ao texto. Mas com certeza, pessoal, preserva a coesão textual. Eu posso colocar naquela ou nessa. Os dois remetem ao passado, sem problema nenhum. E a correção gramatical do texto também. O que eu não posso fazer é colocar nesta, porque nesta é presente. Tá, pessoal? Então tá certo, a afirmação é correta e é só isso mesmo, gente. Não tem muito o que falar aqui, né? Se a pessoa estudou, ela sabe. Se ela não estudou, ela não sabe, tá? Eu vou pedir hoje para que vocês comentem nos vídeos. Por favor, comentar nos vídeos. Eu tive problemas, né,
com o YouTube, porque eu não conseguia ver os comentários das pessoas. As pessoas discutiam no vídeo, né, discutiam de forma saudável, né, não é se pegar ali, né? E aí eu não conseguia responder. E eu fui descobrir isso agora, há pouco tempo, né, porque começou a acontecer de novo, mas as pessoas não discutem no meu canal. Aí eu mandei para eles, eles me mandaram todas as discussões, tinha mais de 16 mil. Né? Aí não tinha como eu aceitar tudo, então fiquei chateado com isso, mas de qualquer maneira o problema foi resolvido e eu preciso que vocês comentem nos vídeos se vocês estão gostando, né? Ninguém comenta nada, não é possível que eu esteja tão perfeito assim, né? Pode comentar, pode falar, professor, não fiquem com vergonha, todo mundo que está aqui para aprender, né? Então comentem, por exemplo, se vocês acham interessante que eu conte até 5 para resolver a questão, porque há um tempo atrás alguns alunos me mandaram dizendo, professor, não precisa contar até 5, a gente dá o pause, né? Aí depois você para de contar até 5, as pessoas dizem, professor, eu preferia quando o senhor contasse até 5, eu preferia quando o senhor contava até 5, então é muito difícil agradar as pessoas, principalmente quando a gente tem bastante alunos, eu tenho um monte, né? Mas comentem, vê o que vocês acham aí. Eu conto até 5, né? Para que vocês deem um pause e resolvam a questão, ou sigo direto e vocês dão um pause aí, tá? Essa é a pergunta de hoje, eu só preciso que vocês respondam, ou então, né, se quiser fazer outro comentário, fique à vontade. Para se inscrever também, caso ainda não esteja inscrito, tá ok, pessoal? É isso aí.